Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui mais um dia, né? Nossos dias corridos, nossos dias de trabalho. Estamos aqui hoje para mais uma live, ok? Hoje nós temos o convidado, o Fábio Barros. O Fábio Barros é instrutor de emergência da Telex Estados Unidos. É um grande experiente em emergências médicas, técnicos em emergências médicas. É instrutor em áreas de difícil acesso. Ele tem lá um curso de instrutor de emergências e fogo na FPA, que é um órgão americano, onde ele tem uma grande autonomia. O Fábio é um mega especialista no assunto. É uma pessoa hoje que vai contribuir com o nosso canal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos o Bate-Papo Café, nossa breve caneca, né? Bate-papo café com profissionais de segurança e saúde do trabalho. E dentro disso, né, dentro desse nosso projeto que nós temos, é levar uma informação direcionada, apropriada, de fato, onde todos os profissionais possam depois consultar e tirar dúvidas, entender um pouco dessa dinâmica. E hoje nós iremos falar de emergência com produtos perigosos. Nós sabemos aí que nós temos uma grande deficiência, né, do entendimento sobre o assunto. Todos os profissionais de segurança, saúde e meio ambiente, esse contexto de produtos perigosos, que sejam eles controlados pela Polícia Federal, que sejam eles controlados pela Polícia Civil, que sejam eles controlados pelo Exército, e as demais demandas e atendimento à legislação de normas regulamentadoras, em especial a NR20, ok? Produtos combustíveis inflamáveis, tem todo um universo de controle sobre essa temática. E eu queria já agradecer o pessoal aí que está na live, né? O Gabriel Maciel, que é um queridaço aí, que está sempre nos acompanhando, já foi entrevistado aqui. O Fábio Roberto, a Andritec, né? Cursos, queria também agradecer aí. O Fábio Vilma, que está aqui, é o grande Fábio. O Fábio já está na live, já está aqui. Daqui a pouco ele vai passar o contato para a gente ao vivo. E queria pedir para vocês aí dar aquela força, aquele apoio, né? Essa semana passada nós tivemos a premiação aí do curso de SGI que a SMS Consultoria está fazendo online, e quem foi contemplada foi a Milênio. Vocês podem acompanhar isso aí no canal. Dá uma força aí sempre ao canal. O canal depende de vocês, depende do nosso público que faz o apelo aí por essa informação. Uma informação que nem sempre está disponível para a gente, e a gente vem aqui sempre trazer pessoas e profissionais gabaritados, qualificados para falar do assunto. Então, como eu falei, hoje em especial nós estamos trazendo Fábio Barros. Fábio Barros é um grande especialista em emergências com produtos químicos, também é um grande especialista em atividades de primeiros socorros, emergência, resgate, trabalho em altura, proteção contra incêndio. O Fábio também trabalha numa jornada com a sua companhia, vai falar um pouquinho da vida dele, de como ele surgiu, de como ele se enganjou, ter um engajamento com essas atividades, e tudo que ele aprendeu, e hoje vai trazer um pouquinho desse aprendizado para a gente. E eu estou muito entusiasmado aqui em aprender isso também. Estou aqui na responsabilidade de ser o mediador dessas informações, e acredito que hoje nós teremos uma live como todas, sempre com muito sucesso e com muito aprendizado, tá bom? Vou chamar o Fábio aqui, ok? E o Fábio vai dar aí as boas-vindas aí pra gente. Queria agradecer a todos aqui, a Joyce Mendes, o Bruno, coordenação Busca e Salvamento, a galera que, com certeza, essa galera aí que deve, com certeza, curtir muito o trabalho do Fábio, que o Fábio é realmente um profissional diferenciado. Essa é a palavra de falar do nosso entrevistado do dia. Fazer um contato dele aqui, né? Chamar ele aqui, se ele tiver online aí, vai nos atender agora. Mandei aqui o contato para o Fábio, esperando aqui ele retornar, né? Se ele estiver aí na escuta, Fábio, fica à vontade de também fazer o convite. Lembrando que o nosso canal, pessoal, o nosso intuito é sempre gerar um legado de aprendizado para as pessoas e profissionais de segmento. Esse vídeo, posterior a isso, estará disponível no nosso canal, que é SMS Consultoria e Treinamento no YouTube. E a gente está sempre inovando aí com informações no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram, ok?
e no YouTube. Todas essas entrevistas estão disponíveis lá. E fiquem à vontade, o canal é nosso. O canal é nosso. O canal é para vocês, o canal é de vocês, o canal é da comunidade de profissionais de segurança, saúde e trabalho, e a gente está aqui somente para ser o porta-voz. Nós estamos aqui hoje aguardando aqui o Fábio, né? Tá aguardando aqui a entrada do Fábio, que é um grande... Opa, Fábio! Grande Ramiro! Que felicidade de ter essa oportunidade e privilégio de estar com você aqui nessa live. Você realmente é um profissional, né? Diferenciado. Quando eu fiz o convite, coloquei lá nas redes sociais, todo mundo, o Fábio é muito bacana, o Fábio já me deu aula, o Fábio já me deu... Pô, que legal, que legal. É bem bacana. E isso acontece de rotina, então a gente, né? Não é que estejamos fazendo a peneira, mas a gente gosta de entrevistar aquele profissional que está no dia a dia, aquele profissional que vive essa realidade, o profissional que pode trazer assuntos e dúvidas do dia a dia, porque só quem muito pratica sabe as dúvidas, sabe os pontos, né, que precisam ser melhorados. E, assim, você foi recomendação de vários especialistas que passaram aqui. Então, nada mais que legal, fazer esse convite para você. E aqui a SMS Consultoria e Treinamento se sente no privilégio de estar aqui ajudando a levar um pouco do que você sabe, que você é um gabarito humano desses processos, procedimentos, resgate, emergências. Você é um profissional super renomado aí, super gabaritado, e acreditamos que teremos uma live com bastante êxito, como de costume aqui no canal. Fabão, queria que você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da sua história e falasse um pouquinho das suas qualificações, né? Como foi o seu início um pouquinho até hoje aqui, a você chegar nesse nível, né? Porque a gente sabe que cada ano a gente tem anos de maturidade em relação à capacitação profissional. Então, acredito que você já pode contribuir, porque um dos motivos de fazer isso é que todo mundo não desista, né? A gente está em momentos de crise, a gente está em momentos que a sociedade está desanimada com alguns aspectos, e acredito que o seu depoimento, como de vários profissionais, são motivacionais para os outros profissionais que estão por vir no mercado. Legal, legal. Agradecer, né, Ramiro, logo de cara aí, a esse convite, não tem como recusar. Na verdade, um convite desse eu tenho que me virar para poder entrar, não tem como. Eu tenho acompanhado as lives aí, na semana passada eu fiquei olhando, bem legal, tem contribuído bastante para o setor e tem feito uma diferença, é uma coisa que realmente falta, né? Falta muita coisa, assim, e essa pandemia ela veio e acabou melhorando também bastante coisa, né? Tem que ver os pontos positivos, né? Então, isso aí é uma coisa bem importante. Bom, eu estou atuando na área, está indo para 22 anos já de atuação, direto. 22 anos, eu falo assim, caramba, tem isso tudo. Dia 29 agora eu faço 41 anos, né? Quase já tô velho já. Quase que eu tenho de vida. Pega leve. Dia 29 agora eu faço 41 anos, então, assim, metade da minha vida foi praticamente dedicado à área, né? E assim, você fez um comentário aí que eu achei bem legal em relação à questão de motivação. Muitas das vezes, as pessoas elas acabam entrando na área e pela dificuldade ela acaba desistindo. Eu mesmo consigo acompanhar várias vezes profissionais que fazem treinamento comigo, se formam, e pela dificuldade do sistema ou falta de oportunidades naquele momento, que é uma fase isso, as pessoas acabam desistindo. Então elas desistem, vão para outra área e nunca mais retornam. E aquele amor que tem ali fica guardado. Eles acabam deixando de lado. Isso, eu considero isso uma coisa muito triste, porque tem excelentes profissionais que poderiam estar dedicados aí à área, se colocando na área e acabam não estando. Então, o setor que perde. Isso daí é uma coisa muito triste. Então, assim, eu espero que quem estiver entrando agora na área, ou quem estiver passando por esse momento, que não desista. Na terça-feira, na quarta-feira, perdão, não, terça, eu estava dando aula no local, eu estou no Rio, inclusive, né? Hoje e amanhã eu estou dando treinamento no Rio, eu moro em São Paulo, não sei se chegou a comentar. Legal. Eu moro em São Paulo, eu saí de São Paulo, vim aqui para o Rio para poder ministrar um treinamento,
Hoje eu estava dando um treinamento de incêndio e amanhã eu estou dando um treinamento de resgate técnico. Né, para a mesma instituição, só que áreas diferentes, é mó barato. Então, assim, o que acaba acontecendo é que na terça-feira eu estava conversando com o diretor de uma instituição que eu dou aula, chamada IBRATEP, Instituto Brasileiro de Técnico Profissionalizante, lá em São Paulo, e eu estava comentando de uma fase minha, né, que foi a fase onde teve uma época que eu não tinha dinheiro para poder ir fazer, eu tinha pago um curso e estava sem dinheiro, né, durante 3 meses eu fiquei sem dinheiro, desempregado, recém-saído do exército, né, recém-dado baixa no exército, então você não tem muita oportunidade, e o que acabou acontecendo foi que eu tinha que pegar 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar, só que eu só tinha dinheiro para 2 ônibus. Então eu ia de ônibus, pegava um ônibus, ia caminhando até o curso, e na hora de vir embora eu pegava, vinha caminhando e usava o dinheiro para poder pegar o outro ônibus. E a alimentação do curso eu levava pão com mortadela, era mó barato, que o pessoal ia almoçar, eu falava, não, eu estou só terminando de copiar aqui, aí o pessoal ia embora, aí quando eu via que não tinha mais ninguém na sala, eu entrava no banheiro e ia comer sanduíche com mortadela, né? Aí era engraçado, eu comia o sanduíche com mortadela e bebia água na bica. Hoje eu tenho um pouco de orgulho, tenho bastante orgulho. Na época ficava meio com vergonha, assim, mas hoje eu tenho orgulho, que aquilo dali acabou me deslanchando para outras coisas, né? E acabou fazendo uma grande diferença, né? Dentro do meu processo de evolução. E isso traz uma marca junto com você, a marca da garra, a marca da dedicação, a marca da visão de futuro, onde você chegaria, que posição você estaria, né? O que você busca, e isso é muito legal. Não, verdade. Isso aí, hoje eu uso isso como uma forma de fortalecer, né? Até conto isso para os meus alunos também, para poder motivar eles a terem garra, né? Não somente para essa área, mas para qualquer coisa que se trate em relação à vida deles. Então, tem que lutar, senão você não consegue. E eu digo que eu não consegui metade ainda das coisas que eu quero, ainda falta muito. Legal. Então, é praticamente isso. Então, depois desse período, esse daí foi praticamente o start que eu dei, e dali para frente eu comecei a buscar outras capacitações, e dentro da área de incêndio, e foi interessante que isso começou pela área de saúde. Quando eu estava cursando o técnico de enfermagem, e eu comecei a perceber, isso é o que foi mais interessante, eu comecei a perceber que conforme eu via algumas outras ocorrências, eu percebia que a dinâmica da emergência mudava. Então, isso daí acabou motivando a buscar mais coisas. E, então, como eu queria entender a dinâmica de como aquilo acontecia, eu fui me capacitando. Eu me capacitei em incêndio, me capacitei em resgate técnico, no caso, alturas e espaços confinados, né? E depois eu fui conhecendo outras coisas, questão de gestão, e hoje a minha área de atuação principal são direcionada a emergências tecnológicas em plantas de alto risco, né? Hoje, inclusive, eu estava em uma delas. Legal. E isso é um nicho de mercado, né, Fábio? Que a gente fala assim, você começou lá como você deu o depoimento, você começou pela enfermagem, e a enfermagem ela é muito tendenciosa na parte da prevenção, com o conceito de reação, né? Tem que esperar alguém se acidentar para você ir lá socorrer. E o legal é que você trouxe uma visão antecipada disso. Você veio pro lado da prevenção. Então, você teve uma necessidade de... Né, não estou falando que... Não, jamais, tá, pessoal? Entendo que quem reage estuda menos, mas você tem que se capacitar mais, identificar cenários, situações corriqueiras, emergências de mercado, né? Porque isso tudo a gente vê nos bancos de dados teóricos, quais são os cenários mais críticos, e a gente, com isso, vai tendo a ganância, né, pela informação e vai buscando essa qualificação para que a gente chegue nesse momento de fazer essa instrução para grandes empreendimentos, que isso é uma grande responsabilidade. Sim, e quanto mais você estuda, mais portas se abrem, né? Hoje graças a Deus, eu tenho bastante atividade, né? Tenho até com algumas empresas de referência, e então eu tenho essa oportunidade, tenho essa condição, e o mercado ele vai se abrindo. Quanto mais informação você tem, melhor você apresenta um trabalho, e mais você vai sendo recomendado. Isso aí é um fato, né? E a área de emergência ela é uma área que ela não
não para, você não pode parar de estudar. Se você para de estudar, você fica para trás. Esse é um fato que não tem como contestar. É porque, na verdade, os protocolos, né, anualmente eles se renovam, as necessidades Sim. de intervenções, né, numa emergência com o indivíduo se renova, então é um aprendizado contínuo. E hoje a gente tem uma grande interferência em função, já tinha muitas interferências, e a condição do Covid, né, da Covid, estreitou mais as questões de ventilações, né, então, será que pode, será que não pode, como é que faço, né, então, assim, é bem interessante esses novos protocolos. Só para, como tocou nesse assunto, né, em tempos, a American Heart Association, ela faz a reformulação a cada 5 anos, né, de 5 em 5 anos. Então, você acaba escutando algumas coisas, depois você escuta outras. E, às vezes, você escuta algumas coisas que não fazem nem sentido. É que a pessoa tem um documento e não lê, né? São só 42 páginas, pessoal. Acessa lá na internet, é domínio público, vai ler o negócio. Antes de falar alguma besteira. Então, exatamente. Então, o que acaba acontecendo é que hoje você tem algumas recomendações, né, baseado nesse critério todo do Covid, mudou algumas realidades, né? Então você tem, as referências hoje mais usadas são a própria recomendação da Organização Mundial de Saúde, da American Heart Association, e você também tem alguma referência em relação à Abramed, que é aqui do Brasil, né? A Associação Brasileira de Medicina de Urgência. Então elas fizeram essa recomendação. Então hoje, para o leigo, né, o leigo treinado, eu não gosto muito desse termo, mas é o que está, a recomendação é: coloca a máscara na pessoa, faz a compressão e utiliza também até o socorro chegar. Então você coloca a máscara na pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Mas isso é uma coisa, é um protocolo que ele foi colocado para esse ano, não quer dizer que ele vai perdurar. Quando chega dentro do hospital, muda também por conta do fato de que, se você faz a compressão, você cria um ambiente com aerossóis. Então isso daí acaba podendo ser passivo de um processo de contaminação. Então, muda, né? Ano que vem já não vou estar mais falando sobre isso, mas é uma experiência que se tem. Isso acaba sendo bem legal. Então, Fábio, então como hoje a gente vai falar de uma coisa aqui que eu muito gosto, né? Que são emergências com produtos perigosos. Me fala aí pra gente um pouquinho do conceito do que a gente entende como produto perigoso e as demais formas de gerenciamento atual, para a gente ficar, primeiro, o alinhamento aí desse entendimento sobre o assunto. Legal. É bacana porque a atividade de produtos perigosos, até um tempo atrás, ela tinha uma visão um pouco diferenciada, né? Diferenciada que eu digo é o quê? Quando falava produtos perigosos, tanto que até os títulos dos cursos, até em órgãos oficiais, eles colocavam emergência com produtos químicos, né? Só que isso limitava o evento, né? Isso limitava realmente o termo produtos perigosos. E conforme foi passando o tempo, as instituições, né, você sabe disso até melhor do que eu, que mais desenvolveram em relação a esse tipo de emergência foram as farmacêuticas, né, e as empresas de petróleo, que trouxeram tecnologias e informações de fora. Só que aí, conforme eles trouxeram isso, o que acabou melhorando foi o quê? Foi que abrangeu. Então, nós tivemos grandes eventos, eu vou até relatar alguns aqui, que acabaram dando uma conotação diferente, e hoje já se tem uma definição mais clara. Então, um produto perigoso hoje, né, é qualquer tipo de substância que ela gere risco ao patrimônio, meio ambiente ou à saúde. Quando fala saúde, é questão animal mesmo, humana e até mesmo não somente em fato de morte, mas em fato também de gerar uma consequência posterior. E uma coisa que ficou potencializada, o perigoso, ele praticamente a gente já define por isso. O definido também é a questão do meio ambiente, né, como nós falamos, aí falamos rios, praias, vegetação, a vida, né, no caso ser humano e animal, e ao patrimônio, que são instalações, aí já entra a questão de propriedades, o que foi construído pelo homem. Então, hoje nós temos algumas referências até, que a contaminação ela se deu às estruturas, às instalações construídas. Um exemplo mesmo bem claro é Chernobyl. Então a usina, ela além do ambiente lá, ela tem também as instalações dela totalmente contaminadas. Então ela tem uma abrangência um pouco maior, ela não se limita somente, o termo meio ambiente nisso, ele não engloba tudo, né? Ele faz essas separações.
E o mais interessante é a origem. Então, hoje, essa definição de produtos perigosos, ela tem a origem, ela fala sobre a origem. Que ela vem dizendo que toda substância, né, repetindo, toda substância de origem química, biológica ou radiológica, com alto potencial de risco à saúde, né, à vida, meio ambiente e o patrimônio. Então, ela dá essas origens, né? Então, acaba ficando uma coisa bem mais legal, fica mais claro, né? E, inclusive, ela busca até a gente pode até fazer menção a alguns eventos que nós tivemos em fatores históricos, né? Como o Bhopal, na Índia, que foi considerado um dos maiores acidentes químicos da história, né? Onde eu estou com o computador aberto aqui, até pela questão das referências, atingiu 500 mil pessoas. Olha o quantitativo de pessoas que foram atingidas pelo um vazamento na madrugada de uma substância chamada isocianato de metila. Exatamente. E no caso, muitas pessoas morreram dormindo, né, Fábio? Isso que foi sim, porque o vazamento ele precedeu de madrugada, 2 horas da madrugada, que começou aquilo dali e envolveu a cidade por uma nuvem altamente tóxica, né, uma nuvem altamente nociva, né, que de origem para a produção de fertilizante. Então, assim, é uma coisa bem grave. Só que aí a gente já tem a origem, né? Ou seja, química. Aí você pega, vai em outra origem, você pega, aí eu vou citar o Brasil, né? O Césio 137. Então, assim, o vazamento radiológico. Hoje, nós temos os eventos de Chernobyl, né? Que foi considerado o maior acidente industrial radiológico. Mas, na verdade, ainda tem um maior do que ele, que é pouco citado, que é de Chelyabinsk 36 e Chelyabinsk 40. Na Rússia, que foi muito maior do que eles, e é pouco citado até por ter sido mais antigo. Mas o Césio 137, ele é considerado, na verdade, o maior acidente radiológico fora das dependências industriais. Então, assim, ele tem um grande nome dentro dessa história, né? A gente tem Chernobyl ali. E tem toda uma intervenção de uma inocência do indivíduo, né? Sim. De achar aquilo dali é uma coisa muito comum, né? O pessoal acha a coisa no ferro velho e leva para poder tentar abrir. E realmente houve uma inocência muito grande, até mesmo da menininha que utilizou aquilo dali, e as histórias são tremendas, né? Você para pegar qualquer literatura que fale sobre isso, você consegue perceber que o que ocorreu ali foi bem interessante. E sem contar a questão dos resíduos, né? Que alguns relatos falam que foi um vazamento de 250 gramas e que gerou 62 mil toneladas de resíduos. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. O impacto é muito grande porque as pessoas não sabem, de certa forma, a classificação, né? Acho que quando você perde a referência da classificação, você tem esses impactos, né? De gerar essas consequências graves sem medir consequências. Certo, é exatamente isso. E acabar se tornando um problema, né? Por não saber medir as consequências, tem uma coisa até que foi bem falho isso daí, o histórico é bem interessante, mas a consequência ela vem. E depois de buscar culpado não adianta, porque já ocorreu. Esse é um problema que não deveria acontecer. A prevenção ela sempre vai ser mais barata do que a correção, e depois que acontece não adianta procurar culpados, porque não vai trazer ninguém de volta, então não vai funcionar. E o outro que é bem interessante, hoje nós temos o Covid, mas em 1918 tivemos também a gripe espanhola. Então, assim, eu usei esse termo, mas a gente pode utilizar até o Covid também, que a gripe espanhola ela teve um atingimento de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Então, foi muito potencial. Então, dentro desses eventos históricos, já vem dizendo sobre a questão de produtos perigosos, né, e suas origens. Então, o Bhopal, um evento químico, o Césio 137, um evento radiológico, e a gripe espanhola e o Covid, para usar como exemplo mais claro, também um evento biológico. Olha só que interessante. Exatamente. E até bacana que você pega as 5 substâncias mais perigosas do mundo, você acaba entrando dentro desses critérios aí. Aí você pega, em quinto lugar você tem o mercúrio, em quarto lugar você tem o arsênio, em terceiro lugar você tem o polônio, que é um radioisótopo, em segundo lugar você tem os venenos ofídicos, olha só que interessante, que são venenos de cobra, né? E em primeiro lugar você tem a tão famosa toxina botulínica. Então, são 5 substâncias que estão no ranking aí
dos itens catalogados pela ONU mais perigosos do mundo, né, com alto poder de nocividade, cada um com sua particularidade, mas todos eles aí presentes, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Isso aí tudo é para a gente entender o que é produto perigoso. Que pedrada, hein? Sabe muito. Hoje existem aproximadamente 120 milhões de formulações químicas, né? Que cada um tem sua propriedade. A química é ela que tem o maior nível de complexidade. Hoje você tem aproximadamente 120 milhões. Dentro dessas 120 milhões, 1 milhão ela catalogadas, né, como substâncias perigosas. E só 800 delas são identificáveis, que é o que tem dentro do nosso manual aí do URG, né, que o pessoal chama de ABQIM. Na verdade, ele é uma cópia do Orange Book, né, que é o livro laranja, né, criado pela ONU, e ele tem uma característica que é chamado de Emergency Response Guidebook. Né? Na verdade, a ABQIM é uma associação brasileira de química que traz essas informações para o Brasil e a Proquímica traduz, né? Para poder fazer esse manual, que é um manual de responsividade. E saiu agora de 2020 já, ou atualizado. E só complementando, né, na verdade, quando você fala desses produtos, a gente entende, né, que um conceito de gestão, né, sobre esses produtos, seja ele de esfera pública ou privada, nós temos as partes interessadas, né? Então, nisso a gente tem o bombeiro, tem a Polícia Federal, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Florestal, todos eles estão envolvidos diretamente no controle desses produtos. E uso e aplicação, né? Uso, aplicação, estoque mínimo e recompra. Então, isso você tem até prestações de conta, que tem várias leis, né, que regem isso. E, na verdade, também a gente tem normas da BNT que tem todo o controle e sistematização para armazenamento e condição de uso de forma segura desses produtos. Lembrando que a gente teve uma reformulação muito grande, né, na ANT de transporte, que também buscou o quê? Uma variação de sinalização diferente. Os pictogramas de sinalização desses produtos perigosos mudaram, né, para ganhar uma nomenclatura mundial, como ela era numérica, agora também de simbologia, né, o GHS, né? GHS. A simbologia global harmonizada veio para facilitar exatamente o trabalho de quem trabalha com essas emergências, porque cada ambiente, cada continente recebia essa informação de uma forma, mas em relação aos perigos ainda ficava muito confuso, porque o que se usava era o diamante Rômio, e aí nem todo mundo se adaptava com aquele número, aí harmonizaram de uma forma que eu acredito hoje ter, né, um êxito melhor e até uma forma de movimentação e utilização mais segura. Eu, particularmente, eu prefiro também o GHS. Porque quando isso chegou ao Brasil, não se tinha uma referência de identificação para instalações fixas, né? Exatamente. Então, isso daí acabou fazendo o quê? Então, eu tenho a instalação fixa, eu posso utilizar a identificação ONU? Não convém, não faz muito sentido. Até porque nas instalações fixas já existem, você já sabe qual é o produto ali, então precisaria de ter um entendimento melhor sobre esses riscos. Então, o que acharam mais próximo e uma validade maior foi a NFPA 704, que é o diamante Rommel, onde ela vem dando essas informações. Então, isso daí acabou sendo bem interessante. Só que em 2012, teve uma nova revisão e foi já trazido os pictogramas, né, do GHS, 9 pictogramas, para poder ter um entendimento mais claro sobre essas informações. Que particularmente eu gostei muito, porque ela é muito mais fácil, muito mais entendível, né, do que propriamente o diamante Rommel. Lembrando que o diamante Rommel ele foi produzido para os americanos. Tanto que você pega na identificação ONU, o produto não joga água, você tem ali o X, né, dentro do painel de segurança. No diamante de Rommel você tem um W riscado. Por quê? Eles pegaram a primeira letra da palavra água, water, e riscaram ali. Então, assim, é feito para o americano, né? Apesar de ser bem legal. Porém, o GHS ele tem uma facilidade, uma simplicidade maior informativa. Só de você olhar, você já consegue ter um entendimento mais claro. Isso aí foi bem legal. E tinha um prazo, né, até 2015 para poder estar transferindo tudo isso. Só que você pega empresas ainda que ainda estão nessa fase de transição. Ainda, né? Ainda estão, né? E é legal que essas empresas que a gente fala, né? Acho que o grande manipulador que eu vim desse mercado, o petróleo, tem uma grande influência nessas empresas transportadoras em fazer elas mudarem de comportamento.
Isso é legal, né? Então, as empresas que não têm um exercício, uma influência de um grande cliente, ela está sempre um pouquinho para trás, mas com o tempo a gente acredita que todos vamos chegar ao mesmo patamar. Isso que é o mais importante, porque a gente está falando de preservação de vida, preservação ambiental e preservação de patrimônio, que a gente não quer ter perdas nunca, né? Então, a gente, como profissionais na área de prevenção, a gente tem que orientar as organizações a andar cumprindo esses requisitos. E nesse meado, depois dessa legislação toda, que é a 5232, né, depois de 2000 e alguma coisa, 2016, todo esse contexto de carga perigosa, né, que tinha muitos acidentes, tanto que a Abiquim, né, faz a transladação, como você falou, desse livro de emergências, né, com produto químico, ela tem toda uma instrução, e aí outros órgãos de emergência, que era a SS Cotec, agora uma outra empresa, se eu não me engano, né, que hoje manipula ou conduz muitas emergências ambientais nas rodovias brasileiras. Sim, hoje tem a Ambipar, né? Exatamente. Isso que eu esqueci. Ambipar, que na verdade a Ambipar, aqui no Rio tinha a RGW, né, que era uma empresa bem bacana também. Uhum. Em São Paulo tinha a Soatrans, e a Ambipar ela é nível internacional. Ela chegou e abocanhou todo mundo, mas tem outras também. Você vai em Maringá, eu fiz um trabalho com uma empresa que atua em rodovia, que é a AmbiSecurity, bem bacana. Em São Paulo você tem a RG Solution também, que são empresas de resposta e são nacionais, né? A Ambipar ela é internacional. Então, assim, isso tem modificado muito, porque tem criado um novo mercado, que é um mercado até então que era um pouco desconhecido, quase ninguém... Antigamente no Brasil praticamente só tinha Soatrans. Hoje você tem outras empresas que têm um serviço tão bom quanto, né? E a Soatrans agora passou a ser a Ambipar Response, que é uma excelente empresa também. Uma excelente empresa. E, na verdade, a gente estende essa comunicação do transporte terrestre também para o aéreo e para o marítimo, né? Porque tem empresas que só podem funcionar e ter as suas licenças mediante as condições ambientais e de combate a incêndio, a partir do momento que ela tem um plano de emergência e tem os contratos com essas empresas que prestam esses tipos de resposta à emergência. Sim, tem que ter esse respaldo legal, porque muitas das vezes faz até parte da questão da fiscalização e do seguro, isso também. E conforme isso vem acontecendo, novas tecnologias vêm surgindo também. Eu vou dar só um exemplo aqui. Tem um produto chamado F500, que ele é um agente para poder combater incêndio, e ele é um agente encapsulador, né? É fantástico. O que acontece? Ele foi descoberto por acaso. A ideia dele era fazer a contenção de vazamento de petróleo no mar, que o procedimento em relação a petróleo no mar ou era tacar fogo ou era flocular ele, né? Uhum. Mas, assim, conforme a água ia batendo, ele ia perdendo também. Então, criaram esse produto para isso, e é um produto fantástico. Só que em um certo evento que ocorreu, na hora que começou a vazar o petróleo, se eu não me engano, acho que foi no Golfo do México, começou a vazar o petróleo, eles começaram a jogar esse produto. Esse produto ele não é uma espuma, ele é aderente à água. Você joga ele e a água fica meio leitosa, aí você acaba jogando, e o que ele faz? Ele encapsula o hidrocarboneto, impedindo que ele entre em processo de combustão. E o mais legal é que ele encapsula o hidrocarboneto, ele destrói o hidrocarboneto e depois ele se destrói, sem deixar resíduo. Ou, no mínimo, abaixo do limite de resíduos. Caramba, acho que foi um dos melhores produtos que eu já utilizei. É bem bacana. E o que acabou acontecendo? Na contenção desse vazamento, o petróleo começou a pegar fogo. Só que eles perceberam que onde estava o produto não pegava fogo. Então o que eles fizeram? Continuou jogando. E eles descobriram que o material servia para combater incêndio também, sem deixar resíduos. Bacana. Então é muito fantástico, muito legal. Então, assim, Fábio, acredito também que todos esses produtos que a gente joga, né, na fauna marinha, eles têm anuência de órgãos ambientais, principalmente o IBAMA, né? Então isso possivelmente foi testado e aprovado e tem uma certificação apropriada para uso e aplicação. Hoje ele já se encontra em vários países, está bem forte, tanto na parte de incêndio como para controle de petróleo mesmo, de vazamento. E assim, é uma tecnologia que é bem fantástica ela, assim, esquecendo um pouco da questão
do incêndio, né, colocando para a própria questão da contenção do petróleo, do vazamento, ela é bem legal. Tanto que eu dou aula na Unip, né, na pós-graduação de Engenharia de Segurança contra Incêndio, e uma matéria que faz parte da grade que eu ministro é a ação térmica, né? E quando tem essa aula, eu sempre levo meus alunos para campo. E lá eu mostro várias experiências, né? Eu monto um laboratório e mostro para eles como que é o comportamento do fogo em relação a questões estruturais. Então, eu mostro isso para eles e, normalmente, eu sempre mostro um pouquinho da ação do F500 com fogo, né? Tanto que em teste lá, até no Cefab, lá em São Paulo, já misturaram ele com gasolina para poder apagar fogo. Apagou o fogo com gasolina. Você já viu isso? Caramba, que experiência bacana, né? Pô, assim, a gente acaba fazendo bastante experiência lá, acaba mexendo bem nessas coisas, né, para poder ver e poder falar. Então, assim, ele é bem bacana, é bem interessante. E as novas tecnologias estão aí, estão chegando e elas vêm para ficar. Esse é um fato. E a gente acredita, Fábio, que tudo que você está falando hoje, a gente está falando de empresas que estão no âmbito de refinaria, petróleo e energia, trabalhos aquaviários, né, que na verdade é o bunker, né, que é a transferência de combustível em alto mar. Sim. Então isso tudo é de grande responsabilidade, são mercados, né, que é aqueles barcos que pegam resíduos oleosos de embarcação. Então toda essa parte de transferência, que tem conexões, mangotes, elas, né, tem toda uma obrigatoriedade ali de praticagem, de envelopamento do barco e as medidas protetivas de você, caso tenha necessidade de uma emergência do equipamento. Então, a gente fala que um equipamento em alto mar, ele pode explodir e vir vazar toneladas de litros de óleo, como o movimento que a marca que é Exxon Valdez, né? Então, todo mundo conhece. Então, se a gente tivesse essa tecnologia nesse tempo, talvez o resultado seria minimizado. Se tem hoje algumas empresas de cunho internacional, uma que eu gosto muito é a Williams, que ela acaba fazendo várias atuações em emergência de nível geral. E só para a gente poder ter uma ideia de como essa coisa evoluiu bastante, você pega no período da incursão dos Estados Unidos no Iraque, né, em 92, e depois se repetiu em 2001 também, a questão do incêndio nos poços de petróleo, né? Então, assim, eram vários poços de petróleo pegando fogo, e o bacana foi que quando fizeram o primeiro levantamento, falaram que aquilo dali demoraria pelo menos aí quase que 300 anos para apagar, de 150 a 300 anos. Caramba! Aí foi reunido alguns especialistas e eles criaram aquele sistema de extinção desses poços com trinitotolueno, né, que o pessoal chama de dinamite, né, TNT. Então, criando aquele vácuo e colocando a válvula em cima ali para poder, quando voltar a pressão, voltar já preso e já preparado. Então, desde aquela época, desde 92, já tem muita coisa acontecendo dentro dessa área de petróleo e dentro de uma realidade. O último vazamento de petróleo no Golfo do México também, eles tamparam o vazamento com bolinhas de golfe, e um concreto específico para aquilo dali. Então, assim, imagina a cabeça desses caras como que fica, né, pensando para poder resolver aquele problema. Exatamente. Então, isso tudo, quando a gente atende essas emergências em alto mar, tem toda uma tecnologia que tem que ir para o local, estudos, embarcações, e o trabalho não é fácil. O trabalho é difícil. Não é fácil e também não é barato, né? Eu lembro que o valor hora dessa atividade em 2001 no Iraque era de 1 milhão a hora. Eles ficaram bastante tempo lá. E nesse momento a gente está falando exatamente de inovações tecnológicas para emergências ambientais, né? Então a gente fala que isso impacta muito, né? Então, assim, a gente não sabe, a gente sabe que a empresa, né, teve suas consequências, obviamente teve a sua imagem atrelada a uma condição emergencial, porque ninguém está feliz. Tivemos recentemente um incêndio numa refinaria aqui no centro do Rio de Janeiro, e são eventos que marcam a história da sociedade, né? O marco. Sim. Por exemplo, como o ano de 2020 é o marco de uma emergência biológica em vista do Covid. Então, todo mundo vai entender que o ano 2020 ele foi marcado por um momento. Assim, como o evento em relação à questão de produtos perigosos, né? Esse ano ele está sendo bem referência, por conta, temos aí o Covid, que é uma emergência biológica em alto potencial, né?
parou o mundo praticamente. Aí agora em Beirute teve a explosão do nitrato de amônio, também se enquadra nisso, ou seja, Muito grave. simplesmente pelo que você acabou de comentar, né, sobre fiscalização aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós temos uma segurança muito grande em relação a esse tipo de material. O Exército fiscaliza ele, o Exército tem a fiscalização desse tipo de material, até porque ele é utilizado para desmonte de pedreira, né? Então, E a gente tem uma legislação específica, se eu não me engano, é R105, né, que define vários sim, critérios de controle, visualização de câmera, condições atmosféricas, barreiras físicas, e é bem bacana. E até a questão do acondicionamento dele, que ele é misturado também com calcário, justamente para poder diminuir a possibilidade de produzir vapores, como aconteceu em Beirute, né? Então, é bem seguro. Nesse critério, nesse quesito, eu acompanho um pouco, né? Uma das áreas de atuação minha, eu sou blaster operacional. Inclusive, aquela última vez que nós nos encontramos aí na NSG, eu estava dando um treinamento para blaster. Não sei se você lembra, né? Então, todo mundo ali é explosivista. Né? Eu estava dando um treinamento para eles lá naquele dia. E o que acaba acontecendo é que a fiscalização do Exército, eu acho uma fiscalização muito, muito boa em relação a essa questão desses controles, né? E até mesmo de degradação. Eles, muitas das vezes, alguns produtos que você quer descartar ele em algum local, não tem onde descartar, eles acabam recolhendo aquilo dali e eles descartam, eles usam para treinamento e acabam destruindo o material. Então, eles são bem, bem caprichosos nisso. Eu gosto muito, particularmente. Eu tive uma felicidade de fazer um trabalho ali naquela área ali da Ilha do Governador, acho que é Bananal. É um centro de explosivos, né, bem grande lá, com bastante controle, bastante rigor. Eu gostei muito dessas emergências e ver o quanto a gente, né, tem uma preocupação. E o legal é que essas licenças, né, do Exército, de acordo com o produto, a validade deles é bem curta, 12 meses. Então, eles têm todo um parâmetro, você tem que dar entrada num determinado período, senão você perde a licença e a validade de poder armazenar e utilizar o produto dentro da sua instalação. Muito bacana o perfil deles. E não somente a questão dos explosivos, mas até as pessoas que manuseiam ele também, né? Exatamente. O Exército ele também controla isso junto com a Polícia Federal, até o curso é ministrado dentro da Polícia Federal, e você não vê empresas fazendo acúmulo disso. Eles compram o que vai utilizar, não fica uma carga muito grande ali, e utilizar, e quando for utilizar de novo, vai chegar mais materiais. Então, é uma medida muito segura, mesmo. Bacana. Acaba sendo bem bacana. E Fábio, e quais os desafios de a gente aí chegar num êxito de ter um sistema, né? Como você falou lá, já falou até no final, mas já falou do exemplo de Beirute, para que ele não chegue no Brasil, de implementar sistemas preventivos seguros para armazenamento de produtos perigosos. A primeira coisa é a identificação. Isso daí é um fato. Quando eu falo identificação, é realmente conhecer as características e risco do produto. Né? Um exemplo, o próprio nitrato de amônio, como foi colocado lá, ele estava acondicionado em condições totalmente irregulares. Isso já tinha sido notificado desde 2013. Então, assim, foi muito tempo que deixaram ali. E quando você faz o acondicionamento de um material de uma forma, um material que pode ter uma reatividade, que ali foi uma reatividade, que pode gerar um dano, isso acaba gerando, vai ter consequências drásticas, isso é um fato. Então, assim, o conhecimento do produto, a identificação correta do produto, quando eu falei identificação, são aquelas 16 informaçõezinhas ali que tem na FISPIC, né, na ficha de informação de segurança do produto químico, e o cumprimento da segurança legal daquele produto. Ou seja, você citou aí a NR20. A NR20 ela se caracteriza pela questão de combustível, líquidos combustíveis, líquidos inflamáveis e gases inflamáveis. Então, assim, cada um, em termos de volume e tipo de serviço, né, ele tem uma forma de ser acondicionado. Então, tem que ser cumprido essas seguranças. E o entendimento do nível de risco, ele é o fator principal. Porque quando você entende sobre aquele produto, você vai entender o potencial de risco que ele pode oferecer e, mediante a isso, você começa a criar medidas de gestão. Porque quando se trabalha com produtos perigosos, além da gestão geral da instituição, você precisa de uma gestão daquela substância.
principalmente se for de alto volume. Porque qualquer eventualidade, imagina, você trabalha dentro de uma refinaria e utiliza apenas por medida de segurança distanciamento, como era a NR20 em 2012, né? A nossa velha NR20. Então, assim, você vê que distanciamento só não resolve, porque você vai ter projeção e aquilo dali vai ignitar novos eventos. Vou dar um exemplo bem claro disso. Em 2015, nós tivemos o considerado hoje o maior incêndio do Brasil, que foi no Porto de Santos, onde ficou queimando durante 9 dias aí os tanques, né, de líquidos combustíveis inflamáveis. E em primeiro lugar, né, ele é o primeiro incêndio, o maior incêndio do Brasil hoje colocado, e ele é o segundo maior do mundo em processos de inflamáveis. Não sei se você sabe disso. Eu vou acompanhar a matéria depois. E em primeiro lugar você tem um incêndio da Pemex, que é uma refinaria. Na verdade, não foi nem um incêndio, foi secundário. Você teve uma explosão ali pelo aumento de pressão e vazamento de gás, onde gerou um flash fire, né, um flashpoint. Então vazou o gás e um carro ignitou aquilo dali. Poxa, então nós dependemos, além do conhecimento de risco do produto, que o sistema de identificação de anomalias daquilo dali seja identificado e não seja colocado como uma coisa que nós chamamos dentro da indústria metodologia draconiana, que ele é o improviso definitivo. Você improvisa para poder maquiar um problema. Uhum. E quando acaba acontecendo isso, você está anunciando que logo, logo vai ter um problema ali. Foi assim com o Bhopal, foi assim com o Chernobyl. Então, você tenta economizar por um lado e acaba dando um déficit em relação à questão dos produtos. Então, quanto melhor se conhece, melhor você gera segurança. E o principal é que as pessoas que trabalhem com isso, elas também tenham um entendimento do nível de risco. Porque se ela consegue entender o nível do risco, ela consegue fazer o quê? Ela consegue valorizar a segurança em maior potencial. Que a maioria desses eventos que aconteceram foi simplesmente por algumas falhas, e se for analisar bem, algumas falhas bobas. E logo depois disso, você tem aí também a desinformação para poder neutralizar esse problema. Porque, na verdade, isso é muito grave. Na parte legal, muito bacana essa colocação. E, na verdade, quando a gente fala desses conceitos de metodologia de avaliação de risco, muitas empresas prezam muito pela qualitativa. E, na verdade, a gente precisa medir uma quantidade para a gente chegar a uma variação de tão quanto é bom e de tão quanto é ruim. Né? Eu acho que no contexto qualitativo, somente o especialista, o responsável técnico, sabe o potencial perigo daquele produto. Se ele não está no empreendimento, ninguém sabe. Então, está todo mundo exposto a uma condição que nem todo mundo sabe se ela é benéfica ou se ela é maléfica. Exato, exato. E isso daí é uma coisa que... essa informação, eu costumo falar que o produto perigoso, ele, quando se trata dentro da indústria, né, ele tem que ser igual fofoca. Todo mundo tem que saber o que é aquilo dali. Porque quando eu sei e consigo identificar aquele risco dali, sabendo o nível de nocividade dele, eu tenho mais cautela para muita coisa. Então eu preciso disso. E essa avaliação ela tem que fazer uma parte. O produto perigoso, dentro de uma forma generalizada, em alta proporção, ele precisa de uma gestão diferenciada em relação a todo o restante da empresa. Inclusive até mesmo no processo, né? Porque boa parte dos eventos, né, tipo esses eventos, até mesmo o fato de Beirute, são por falhas de reatividade, são ações de reatividade. O local que eu estou aqui, eu estou na região serrana, eu já ministrei instruções em relação a amônia, e até numa instituição aqui, amônia e gás cloro. Então, assim, aparentemente, gás cloro é terrível. Amônia, ela nem tanto. Se ela for bem operada, é tranquilo. Só que, assim, se eu tiver um vazamento de amônia e um vazamento de gás cloro, os dois se encontrarem, eu vou ter um problema grande. Porque uma é incompatível com a outra. Então, assim, elas estão acondicionadas legal? Elas estão próximas uma da outra, tão distante. O vazamento dela, o quantitativo que tem ali, ela cria uma nuvem em qual velocidade, né? A questão toda é uma interrogação no final. Qual é o tamanho do meu problema? Se aquilo dali vier a acontecer. Isso é uma pergunta que tem que ser feita, né? É uma pergunta que tem que ser feita. E a gente entende, só fazendo um complemento, por isso que as normas, né, para os profissionais da área de segurança, saúde e meio ambiente,
pessoal de emergência, a gente entender, né, a importância do treinamento. A NR20, ela vem aqui com vários níveis de treinamento, né, para quem é integração, para quem está ali nos processos administrativos, para quem faz o contato mediano e para quem está envolvido diretamente, todas elas têm suas cargas horárias mais extensas para a solicitação de mais especificação e mais conhecimento técnico, né, de manipulação, de controle, de sinalização, de medidas de controles operacionais que precisam estar disponíveis para a força de trabalho, da necessidade do plano de emergência, da necessidade do treinamento dos brigadistas, das ações, né, de prevenção e intervenção, das inspeções em sistemas preventivos. Isso é muito importante. E detalhe, tem uma outra condição também que eu acho bem interessante, é o seguinte: na verdade, tudo é produto perigoso. Tudo, se tiver um incêndio, vou dar um exemplo bem claro: o incêndio da Botkiss, tivemos 242 pessoas mortas, né? Tudo por o quê? Por um produto perigoso. Pô, como assim? Não foi o incêndio? Não, o que matou aquelas pessoas foi a fumaça. Você teve ali cianeto, ácido clorídrico, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, hidrocarboneto e acroleína. Foi um combo, então eles foram intoxicados, asfixiados, contaminados e sofreram depressão neurológica. Foi uma coisa monstruosa. Tudo por conta de um fogo. Né? E nem tudo que esteticamente é bonito quer dizer que seja seguro. Por isso que existem os processos para alguns produtos de ignificação, né? Que as empresas têm que fazer para retardar essa condição de perigo. E o outro potencial, né? O outro potencial é o seguinte: é a condição que hoje no Brasil nós não temos um serviço médico, né? É uma realidade. Vou falar protocolo, né? Até porque existe o serviço médico, mas um protocolo que fora do Brasil você tem, né? Que é o Hazmat Medical, né? Ou a HLS, o Advanced Hazmat Life Support, e o Hazmat Life Support são programas de emergência médica direcionado a emergências com produtos perigosos. Então você tem um programa de aula totalmente diferenciado, porque já que existe essa intoxicação e contaminação, você precisa de antagonistas para isso. Então, sempre vai ter a administração medicamentosa. Então, para esse tipo de atendimento, eu vou precisar de profissionais médicos para poder atuar. E a ausência disso acaba desfavorecendo caso haja uma ocorrência e pessoas precisem ser atendidas no hospital. Por quê? Eles vão ser tratados por sintomas, não por um nível protocolar muito mais avançado que existe fora do Brasil. Exatamente. Um exemplo, novamente. Só mais um exemplo em relação a isso. Um dos grandes fatos que foi muito comentado na Botkiss foi a questão do cianeto, né? Então, o cianeto ele é um agente sanguíneo, né? Ele age, o cianeto ele gruda no ferro do teu sistema celular e impede a entrada do oxigênio, tanto que a pessoa ela fica azulada, né? Por conta disso, existe um medicamento chamado hidróxido cobalamina, que ela transforma o cianeto em sulfocianeto e elimina ele ou pelo suor ou pela urina, mais comum pela urina. E esse medicamento, eles são 10 gramas e custa 700 euros. Então, assim, o que aconteceu? Nós não tínhamos aqui quando isso aconteceu. E ele tem que ser administrado em 30 minutos. No evento, ele tem um prazo de 48 horas. Depois disso, não adianta mais. Então, isso aí acabou gerando um certo problema. Hoje, eu dou como referência o estado de São Paulo, que é o estado que eu resido atualmente. Hoje, a Secretaria Municipal do Estado de São Paulo, né, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ela tem esses kits, né? Ela adquiriu depois desses eventos. Por ser uma grande metrópole, o índice de incêndio em São Paulo é muito grande e o risco de intoxicação também é bem potencializado. Então, em janeiro de 2013 aconteceu isso, e em novembro de 2013, 3 bombeiros se intoxicaram também pelo mesmo evento. O que aconteceu? A experiência da Botkiss serviu para salvar eles. Na verdade, 2 vieram a óbito e um sobreviveu. Conseguiu sobreviver justamente por essa experiência. E na verdade também, Fábio, isso teve recentemente no Rio de Janeiro, né? Uma boate também aqui no centro do Rio de Janeiro, os bombeiros foram fazer o socorro e aconteceu uma coisa da mesma capacidade. Mas isso é legal. Sim, verdade. Onde a gente chega um determinado fator, que quanto mais a gente previne, quanto mais a gente está
entendimento sobre o produto, a gente consegue determinar os controles. Muito bom, de muito bom agrado saber que a Prefeitura de São Paulo já identificou as questões de casas noturnas como um problema, mas já tem a solução para o problema. Né? Sim, Isso, na verdade, é uma análise de risco, né? Meia sem ser estruturada, mas já tem uma resposta para a sociedade em caso acontecer uma emergência, mesmo tendo lá brigadistas, né? Que agora tem várias legislações que essas casas de show tem que ter brigadista, tem que ter bombeiro civil, tem que ter seguranças treinados, e mudou todo um protocolo, mas ainda existe a necessidade de fazer esse processo de proteção, né, que você falou, antagônico, né, para que seja revertido aí para benefício da sociedade. A situação é usar, que na verdade a gente só consegue desenvolver com erros, né? Então, nós precisamos que isso aconteça para poder melhorar. O problema todo se isso acontecer e nós não melhorarmos. Então, a gente tem algumas preocupações, eu gosto muito de dar isso como exemplo. Em 1974, nós tivemos o incêndio do Joelma, e aí foi criado o Decreto de Segurança contra Incêndio. Só que não é só criar, manutenir ele. Então, nós esperamos 52 anos para poder permitir que a Botkiss acontecesse. Caramba. Só que, então assim, poxa, o que houve, né? O que houve em relação a isso? Onde nós falhamos? Então, tentar melhorar. Só criação de leis não vai funcionar a nível 100%. Eu preciso de estudos e relevância dentro dessas atividades. Quanto a esses critérios, né, até mesmo em relação ao processo de intoxicação, a gente depende realmente de uma evolução até mesmo da parte médica, né? Então, por quê? Precisamos de programas direcionados a isso, que não é uma coisa muito comum, como eu acabei de falar, não é uma coisa muito comum, e nós precisamos trazer isso para cá. Eu conheço poucos profissionais de saúde que são capacitados dentro dessa área, né? Porque ainda é uma novidade. E não era para ser uma novidade. Não é porque aconteceu em outro local que nós não possamos utilizar isso como referência. Então, precisamos evoluir. A diferença do Brasil para os Estados Unidos é que quando acontece um problema lá, eles pegam aquilo dali e levantam estudos em cima. Artigos científicos, pesquisas, laboratórios, e o que eles descobrem, eles acabam colocando como novidade. Né? Eles acabam, vamos tentar dessa nova forma. E o outro detalhe, nos Estados Unidos eles têm o hábito de assumir erro. Se eles erram, falam, nós erramos aqui. Se nós erramos aqui, vamos tentar de uma outra maneira. Aqui nós escondemos, nós não assumimos o erro. Exatamente. Então, isso é um problema. E entrou até um grande amigo meu, sou um grande fã dele, o professor Wesley Pinto. Eu vou usar uma frase que ele fala, que nós, no Brasil, nós temos uma relutância à novidade. Então, tudo que vem, nós nos apegamos muito a algumas informações antigas, e muitas das vezes é colocado o quê? Um produto velho e um rótulo novo no produto velho. E realmente o que é novidade e que pode melhorar, as pessoas têm uma relutância. Isso não é evolução, isso daí é atraso. Isso é atraso. E a gente não pode manter isso, porque aconteceu em Beirute. Futuramente ele pode acontecer aqui. Então, exatamente, não é para ter isso. Fábio, tudo que é bom dura pouco. A gente tem 1 minuto para você dar um feedback e falar assim, em poucas palavras, 10 segundos, falar o porquê é importante prevenir com emergências com produtos perigosos. Bom, pessoal, 1 minuto. Jogo rápido. A emergência com produtos perigosos, como eu falei, ela simplesmente prepare-se porque o resultado ele sempre vai ser menor. O resultado negativo vai ser menor. Então, previna-se sempre. Tá? Nós estamos engatinhando nisso. Caraca. Cara, um beijão aí, muito bom falar com você. A QSMS está muito feliz disso tudo. Eu que agradeço aí. Essa live vai ficar disponível no YouTube, compartilha com os amigos, com todo mundo. Material muito bacana. E, um grande abraço. Obrigado a todos aí que curtiu a live. O Fábio realmente é uma lenda, como diz aqui. E agradecer aí a Vilma Pereira, que está lá de São Paulo, falou que estou assistindo de São Paulo. Um grande beijo a todos. Minha esposa. Eu pago ela para poder me assistir. Um grande beijo a todos e até breve. Já vai acabar aqui. Desde já, Fabão. Irmão, um abraço, sucesso a você. Você realmente é fera. Que conhecimento bacana, que material bacana e muita coisa, novidade aí, pessoal. Vamos buscar mais, estudar mais e crescer para a gente
virar uma lenda, tanto quanto o Fábio, e ajudar a vida humana, as pessoas que precisam da gente, que somos prevencionistas. Um grande beijo a todos. Fabão. Abraço, Ramiro. Fica com Deus. Obrigado aí, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.